Boa noite, amigos e amigos da live. Mais uma live, estava com saudade de vocês. Eu me chamo Cláudia, faço as lives aqui já em torno de 2 anos. Hoje vamos conversar sobre a temática tomada de decisões. Estou aguardando meus colegas da live, meus parceiros, entrar aí ao vivo para que a gente possa ver se está tudo ok com o áudio, com a imagem. Para quem não me conhece, sou a Cláudia, também tenho um canal no YouTube, Cláudia Fabiana de Jesus. Lá tem alguns vídeos com alguns temas reflexivos e provocativos, sempre no intuito de que você possa pegar a temática e se perguntar, a partir da sua singularidade, você pegar aquele tema e pensar como você pensa sobre aquele tema, né? Não é a intenção de dar respostas prontas, não é a intenção de fechar o tema, mas na verdade abrir, né, as temáticas. Boa noite, Regis, um grande abraço, obrigado pela sua presença, obrigado por você estar aqui essa noite, também contribuindo aí com o tema de hoje. Muito obrigado, Regis. O pessoal já está entrando. Minha amiga Lilian, saudades. Estava falando que eu também tenho um canal no YouTube, né? Eu faço também as lives aqui às segundas-feiras. Atualmente um pouco mais espaçado devido aos atendimentos, ao consultório. Enfim, mas sempre é muito bom estar aqui presente. Sempre é muito bom essa parceria. Meu amigo Sérgio sempre presente. A Lília também, saudade. E hoje, 3 de abril, vamos conversar sobre a tomada de decisões, né? Do quanto esse é um tema que faz parte do dia a dia. Pessoal, antes de começar a live, eu vou até pedir desculpas, porque a minha voz, né, não está muito legal, então vou estar tomando mais água, mas houve alguns dias aí que a voz não estava legal, ela deu uma sumida. Mas novamente a voz está atuante aqui e vou fazer a live um pouco mais espaçado com a voz, mas que bom que a voz está de volta, né? E a importância da nossa voz, da nossa fala, a importância da nossa escuta, a importância da comunicação. Então, tenha um pouco paciência comigo na noite de hoje, pela voz estar um pouco voltando aos poucos. Minha amiga Filomena, um grande abraço. Enfim, hoje vamos falar do tema tomada de decisões, né, e todas as vicissitudes. Eu sempre posto, né, no Facebook, no Instagram, né, nas redes sociais. E aí, né, um colega aí da live, né, eu tinha colocado o post com a frase: decisões definem destinos, né? E aí o Regis, o quanto ele sugeriu, né, a importância desse tema como um tema relevante, o quanto as pessoas têm dificuldades de tomar decisões e quanto as decisões realmente interferem no destino, nas escolhas, isso tem consequência, e o quanto é difícil, por que as pessoas demoram, né, procrastinam decisões importantes na vida, por medo, por insegurança, por incerteza, enfim. Por que é tão difícil as pessoas decidirem? Então a gente, né, veio aqui agradecer aí a sugestão do Regis. Forte abraço, Regis. A live tá aqui, né, também pensando aí na sua sugestão, obrigada. Agradeço a presença de todos, saudades. José Moreira, o Ricardo Salles, o Gilson, grande abraço, Gilson. Jair, o Ricardo Salles, a Célia. Então, para a gente pensar aí no início da live, né? Realmente decisões definem destinos, né? Porque a cada decisão a gente vai escolhendo o dia a dia, a gente escolhe que comportamento você mantém, você escolhe decisões imprevisíveis, você escolhe decisões às vezes no acaso, você
às vezes tem certeza de algumas decisões, outras você decide mesmo não sabendo, né, a garantia daquilo, até porque nada é garantido, enfim, né, falar de decisão é algo importante. Então, novamente agradeço o Regis e eu gostaria de lançar essa pergunta para você, né, como é você nas suas decisões, na tomada de decisões, o quanto as suas decisões já definiram muitos destinos da sua vida, muitas escolhas. Como que você é hoje? Estamos em 2023. Você hoje é diferente para tomar decisões? É diferente do seu eu, né? Comparando você com você há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, antes da pandemia, enfim, né? Como que você se analisa, como que você olha para você a partir da sua singularidade em relação a tomadas de decisões, tá? Neia, um forte abraço, obrigada pela sua presença. As decisões estão aí, fazem parte do nosso dia a dia. A capacidade de decidir é fundamental, né? Resolver algo é uma solução, é uma escolha. Envolve coragem, né? Você delibera, né? Uma deliberação, você opta por uma alternativa diante de outras alternativas. Tomar decisões também envolve, né? Analisar a situação, avaliar as alternativas, selecionar, pensar, colocar em ação aquela prática e aí continuar avaliando os resultados das suas decisões, tá? Então a pergunta é como é você na tomada de decisões, né? É muito interessante, pessoal, que quando a gente fala tomada de decisões, este é um tema muito comum no mundo corporativo, nas empresas, né? O quanto as pessoas têm cursos, né? Capacitações em tomadas de decisões. Mas aqui na live ele é um pouco diferente, porque a gente não vai falar de estratégias para tomadas de decisões. A gente vai falar da singularidade, a gente vai falar do lado emocional, né, do quanto é complexo as decisões. Então, o foco da live em tomada de decisões não tem a ver com estratégias, com regras, com capacitações racionais para você ter as tomadas de decisões, por exemplo, no mundo corporativo. Aqui a gente está falando do dia a dia, do cotidiano, das emoções, está falando dos impasses, das dificuldades, tá? Aqui é para a gente poder questionar, provocar a si mesmo, né, no campo tão complexo que é decidir as decisões. E falar de decisões é falar da vida, porque o tempo todo tomamos decisões. Mesmo que você não tome, você já está tomando decisões, tá? Então vamos ampliar, tá? Aqui não é um mundo corporativo, não é receita pronta, tá? Aqui é você olhar para você e falar, eu me deparo com a minha angústia, eu me deparo com o meu vazio, com o meu medo, com o meu receio. É pra gente ser verdadeiro e olhar as nossas várias facetas, tá? Não é um curso de capacitação com receitas prontas, até porque a gente está aqui para falar da complexidade humana, tá? A gente está aqui para falar das emoções, tá? Silvana está presente, forte abraço, saudade. A Flávia Melo, forte abraço, Flá. O Alex, obrigada a todos. O Gilson coloca a importância da gestão de qualidade, sim, né? Tem lá as técnicas, tá? Mas eu tô só diferenciando que o objetivo da live ele é mais provocativa. Até porque, né, o objetivo da live é fazer você trazer mais perguntas do que respostas, tá? E a gente tá aqui para envolver questões emocionais, tá? Diferente em outros ambientes que não fala da complexidade humana, tá? É um outro campo. A gente está aqui para falar daquilo que é um impasse, daquilo que é difícil,
daquilo que não tá, né, não tá no mundo corporativo, né? Tá na subjetividade, tá? Acho que tem esse lado, assim. Às vezes a pessoa, ela tem um lado racional dela que ela usa, ok, mas a gente tá aqui para falar, a gente tá falando dos nossos impasses, né? Das nossas emoções, do quanto é difícil decidir, não só no campo racional, mas né, da complexidade humana, de que você abre mão de alguma coisa para ter outra, de que você não tem certezas. A live está trazendo, acho que ela traz, acho que a humanidade de cada um, né? Porque senão de alguma forma a gente acha que a gente é um robô e a gente sabe decidir tudo adequadamente, tá? A gente não sabe, a gente não tem garantia, a gente não sabe 100%. Viver já é um ato de risco, tá? Então a gente vem falar dos nossos nós. A gente vem falar aqui na live daquilo que em outros lugares não falam, tá? Acho que esse é o ponto. Acho que a minha live ela tem um ponto terapêutico e provocativo nesse sentido, né? De trazer à tona coisas que em outros aspectos a gente não quer enxergar, a gente deixa de lado, tá? Acho que esse é um ponto importante, diferenciar. Andréia, forte abraço. Maria Aparecida, Gislaine. Acho que esse é um ponto importante. Tem esses aspectos da capacitação, isso tem aí, vocês fazem curso, tem aí várias modalidades, gestão de pessoas e habilidades para tomar decisões, mas aqui a gente vai falar da dificuldade do que é tomar decisão, de como que é isso na sua família, do que isso envolve. Não envolve só técnicas, envolve a complexidade do ser humano, né? Envolve você olhar para o seu avesso, para sua angústia, para o seu não, para o seu sim, para suas incoerências, tá? E sempre eu reforço que o objetivo da live não é trazer respostas prontas, é trazer mais perguntas. E que vocês possam lidar melhor com aquilo que você não sabe de você. Que você saiba lidar melhor e suportar, né, as próprias incoerências. De repente você faz uma escolha baseada no que é racional e nem sempre isso garante no seu bem-estar, tá? Então é complexo. Eu acho que esse é um ponto. Quando a gente aceita isso, a gente fica mais humilde diante da complexidade humana e a gente vai se construindo, se fazendo com uma capacidade mais humilde de ser o que dá para ser, né? E aí a gente vai se construindo, vai se fazendo. A Flávia coloca, né, como desatar os nós, transcender, né, da solidão para a solitude. Importante esse ponto aí, né, do quanto é um tema, pode ser até um tema aí para outra live, tá, Flávia? Essa questão mesmo, né, das vicissitudes, da solidão para a solitude, a importância de diferenciar, tá? Mas pode ser, e até para tomar a decisão, quando você toma uma decisão, você tá no campo aí da sua solitude, né? É você que decide, é você que vai lidar com as consequências, tá? O Regis coloca aqui, penso que a tomada de decisão no ambiente profissional é confortável por envolver elementos estritamente racionais e conhecimentos aprofundados na ciência que a pessoa pratica. Já a tomada de decisões, deixa eu ver aqui, no campo pessoal é severamente complexa, né? Seja por elemento da imprevisibilidade de reações e consequências que virão de determinadas decisões que tomamos. Por isso, é muito reconfortante receber os ensinamentos de alguém com a qualificação e experiência profissional. Obrigado, Regis. Estamos aqui para olhar para essa complexidade mesmo, né? Benedito, obrigado pela sua presença. Então, a gente está aqui para olhar para as nossas decisões, né? O tempo é um tema importante, de tempos em tempos. Se vocês quiserem, a gente volta a trazer essa temática decisões. Tanto é que quando você coloca tomada de decisões, aparecem inúmeras caminhos, estratégias, tá? A live não vai fazer isso, a live vai fazer o avesso, tá? Ela vai complicar mais
pra gente não ficar naquele quadradinho, tá? Pra gente enfrentar as emoções, pra gente reconhecer o quanto é difícil, o quanto o ser humano ele decide uma coisa, ele fica se perguntando por que ele não decidiu a outra, do quanto para algumas pessoas elas não sabem perder, né? Elas querem ter tudo, elas sempre se questionam sobre e se eu tivesse tomado aquela outra decisão, enfim. Acho que a pergunta é aqui, o que para você acha importante você melhorar nas suas tomadas de decisões? O que envolve isso, tá? As decisões, gente, vamos trazer algumas verdades aqui. As decisões, elas trazem certezas, dúvidas, geram conflitos. Às vezes as pessoas deixam as decisões para depois porque elas têm medo de tomar, ou tem aquelas pessoas que tomam as decisões muito por impulso, sem pensar. Qual é o seu perfil? Se é uma pessoa que demora para decidir, você escuta mais as pessoas, você se escuta, você é uma pessoa que para decidir tem que ter pressão, você é uma pessoa que para decidir você precisa ficar em silêncio. Como é você nas suas decisões na vida de forma geral, tá? Né? Tem aquelas decisões mais racionais, no ambiente de trabalho, em coisas mais concretas. Tem decisões que envolvem os outros. Tem decisões que são tão subjetivas, tão particulares. Tem decisões que são solitárias. Tem decisões que, né, é tão íntimo que talvez até você esconda de você mesmo, né, algumas decisões que você tem que tomar. Decisões de mudar o que você quer mudar em você. Decisões de mudar o seu jeito de sentir algumas coisas. Decisões em relação a olhar para o seu passado. Decisões daquilo que você interpreta dos seus pais. São decisões subjetivas, são decisões... Decisões não são só coisas concretas, sabe? Decisões também são baseadas no nosso jeito de viver, nas nossas emoções. Como que você encara a sua vida é uma decisão. Como que você encara o que acontece com você. Como que você olha para a sua vida. Como que você olha para você é uma decisão. Você decide o quê? Olhar para você a partir de um olhar, né, inseguro, com medo, até porque você deve ter seus motivos, ou você decide olhar para você a partir de outro olhar, de um outro paradigma. E para fazer essa decisão, né, de uma complexidade tão grande, talvez essa pessoa precise fazer um movimento, um processo de autoconhecimento, tá? Então, por isso que é complexo. A gente está falando de decisões que envolvem o campo da subjetividade, da singularidade, das relações interpessoais. A gente está falando de decisões que envolvem o seu relacionamento com você mesmo. Então, repense porque é complexo, né? Então, as decisões, tem vários jeitos de tomar decisões. Às vezes você, numa área, você tem um jeito mais específico de tomar, e na área, às vezes, afetiva, né, você tem mais dificuldade, percebe? Tá? Então, vamos ampliar. A live é para ampliar as perguntas, os questionamentos, não para fechar, tá? Então, tem decisões, pessoal, que estão no nosso dia a dia, né? O que você vai comer, que percurso que você vai tomar, né? Tem decisões que são mais complexas, que envolvem manejo maior. Tem decisões que às vezes para você é mais fácil. Não tem decisão que hoje é mais fácil do que há 5 anos atrás? Repense nisso. Então tem facetas de decisões. Tem aquelas decisões que você precisa se distanciar das pessoas para poder se decidir. Tem pessoas que decidem pelos outros, ela não decide por ela, até porque ela tem uma insegurança gigante que ela não consegue decidir por ela. Então, quando a gente fala de decisões, a gente tem que falar da complexidade das decisões e decisões, tá? Porque é muito complexo. As decisões, elas envolvem renúncias, as decisões envolvem você abrir mão de algo ou de várias coisas. E você sabe abrir mão de algo?
Você sabe deixar passar algumas coisas? Você sabe perder? Você sabe não ter tudo? Você sabe ficar com a dúvida de que aquela escolha poderia ter sido melhor que a outra? Você suporta isso? Tem pessoas, por exemplo, que não decidem com medo das consequências da decisão e ela continuar se perguntando por que eu não fiz a outra? E se você faz a outra escolha, a outra decisão, você vai continuar se perguntando. A questão é por que você continua remoendo algo que você já decidiu? É a sua rigidez, é a sua exigência. Por que você pega tanto no seu pé quando você já decide algo? Você é rígido, você é controlador, você é uma pessoa que quer buscar o perfeccionismo. Uma pessoa que decide, ela tem que lidar melhor com os erros. Toda decisão é inerente, acerto, erros, né? A gente que qualifica isso também, né? O ser humano vai qualificando o que é certo, o que é erro para ele. Percebe que tem vários aspectos envolvidos? Né? As decisões, pessoal, envolvem um certo grau de autonomia. E aí eu te pergunto, você é um sujeito autônomo? Você tem autonomia? Essa autonomia de ser você, a liberdade de ser você, para você sustentar uma decisão? Você segura a sua decisão? Você fica do seu lado? Ou quando você decide, você corre de você mesmo, você se esconde? Onde você vai quando você decide? Para onde você vai? Você assume, você vai ali, você está diante da sua decisão, você está ali do teu lado, você está do seu lado segurando sua decisão. Você assume as consequências da sua decisão, porque também tem isso. Será que as pessoas sabem lidar com as consequências das decisões ou elas querem fugir também das consequências porque ela aprendeu que ela não pode errar? Que toda decisão tem que ser acertada. Quem disse isso? Alguém disse isso para você? Que toda a sua decisão tem que ser acertada? Já disseram isso para você? E você acreditou? Você diz isso para alguém? Você diz isso para seu filho? Você diz isso para seu neto? Que toda decisão tem que ser acertada. As pessoas têm muito medo de errar, né? Elas têm que acertar na primeira, têm que decidir ali racionalmente, não errar. Isso já é uma grande loucura, uma grande alienação, quando a gente já não coloca a nossa capacidade inerente de fazer escolhas, acertos e erros, tá? Marilze, um grande abraço, o Edu tá presente. A Flávia coloca que a autonomia profissional é bem mais simples, pois ali tem toda a teoria, né? Técnica como suporte. Sim, autonomia profissional, ela tem um aspecto, né? Autonomia pessoal, esse desenvolvimento do quanto você tá do teu lado, você é autônomo, você gerencia a sua vida, né? A partir da sua singularidade, você banca o seu jeito de ser, você é autônomo de si, né? Na medida do possível, entende? Que sempre tem um limite. Não podemos tudo. Não podemos tudo o que queremos, né? A gente está numa sociedade que preconiza isso, né? Seja seu mago, né? Tem uma coisa assim megalomaníaca de que você pode tudo. Tomar cuidado com isso. Até porque nós temos nossos limites. A gente não quer tudo que a gente pode, né? Cada pessoa tem a sua singularidade, né? Obrigada, Edu, forte abraço, a Ingrid está presente. Então, quando a gente fala de decisões, vamos continuar pensando aqui, né, do quanto a maioria das pessoas, elas não foram estimuladas ao poder de decisões, né? Parece que é o outro que decide, é o outro que sabe mais, é quem tem um poder de hierarquia. Tem que tomar cuidado com isso, o quanto você na sua vida pode desenvolver as tomadas de decisões, né? Ficar do teu lado, tá? E a pergunta que eu faço para você é se você foi estimulado a tomar decisões se baseando em si, tá? Ficando do teu lado, né? Se você tem dificuldade de tomar decisão em qual área da sua vida? É pessoal, é profissional?
Se você tem trabalhado isso na sua vida, pense assim, a live é para fazer essa provocação e você poder responder para você. Quais são as minhas dificuldades nas tomadas de decisões? É as tomadas de decisões comigo mesmo? É o casamento? É o trabalho? É o dinheiro? É a relação que eu tenho com o dinheiro, com o tempo? O que você decide para você? Não estou falando só de grandes decisões concretas, materiais, palpáveis. Estou falando de decisões do dia a dia, detalhes. Estou falando de decisões que não são tão visíveis. São decisões emocionais. Eu gostaria de lembrar que tem decisões emocionais aí, senão a gente só fica no campo racional, tá? Isso aí tem aí onde vocês podem procurar. O que eu estou levantando é quais são as decisões emocionais que tá aí. Você como marido, você como namorado, você como colega, você como ser existente de si mesmo, o que você decide? O que você decidiu hoje? Você fez uma decisão diferente? Ou você decide todos os dias as mesmas coisas? Olha que pergunta importante. Você muda as decisões? Ou você decide, já está decidido a sua decisão e você continua só repetindo? E aí, como que a gente olha para isso? Sua decisão já está decidida, você não enfrenta o novo, você não se lança para aquilo que é diferente, para nem precisar decidir. Porque de repente você tem uma vida que já é decidida na sua rotina diária, ok. Ninguém está falando que isso não faz parte, faz parte. O que eu estou trazendo a mais é, será que você não congela você nas suas decisões e você fica ali programado nas próprias decisões corriqueiras do dia a dia, são decisões já decididas? Quantas vezes você toma um café, o jeito que você limpa a casa, a rua que você faz o percurso, enfim. Pense nisso. Será que você é capaz de mudar suas decisões no dia a dia? Não estou nem falando das decisões mais complexas. Estou falando de decisões do cotidiano que são repetitivas e você, na verdade, nem decide, você só reproduz, tá? Pense nisso, assim, qual é o grau das suas decisões no dia a dia? Lógico que as decisões vai depender do contexto, da situação, da época da vida. As decisões dependem da sua personalidade, daquilo que você foi influenciado, da sua história de vida, daquilo que você aprendeu, né? Então, falar de decisões é multifatorial. Não dá para me fechar no campo racional, tá? É muito pouco, tá? Muito pouco. Vamos ampliar e suporte que você não tenha todas as respostas, até porque a sua vida está no porvir, você está se fazendo, então você não precisa ter resposta por antecipação. Você vai se respondendo, você vai se perguntando, você vai decidindo. Acho que este é um ponto importante. Quando a gente pega a palavra decisão, né, parece que eu ponho um ponto final, acharia melhor colocar decidindo, 3 pontinhos. Estamos decidindo, continuamos decidindo a cada escolha, a cada momento, tá? E acho que para você falar de decisão na sua vida, você precisa lembrar que você precisa se conectar com você. Você precisa estar ligado nas suas emoções, nas suas ideias. Você precisa fazer, né, esse contato com você a partir da sua singularidade, do seu jeito único de ser, né? E o que você vai decidir na sua vida. Tem que ter você envolvido, tá? Muitas vezes a pessoa não está envolvida, ela terceiriza, ela pega, né? Ela vai lá e vê uma resposta no Google, enfim, ela não se apropria da própria decisão, tá? Tá na moda aí da gente, né, sempre buscar no outro essas respostas, e aí eu trago essa reflexão
que para você ter uma decisão que envolva a sua singularidade, você precisa estar conectado em você. E quando que você está ligado em você? Quando que você faz isso? Tá? O Regis coloca aqui na tomada de decisões, né, pessoais, onde o ambiente não está controlado pela ciência, a tomada de decisão vai se fundamentar na intuição e no sentimento. Muito boa lembrança, Regis. As pessoas têm muito medo de lidar com o sentimento, então elas vão fugir do sentimento e vão buscar na racionalidade, tá? E elas vão ficar com medo da intuição. A intuição é algo que você sente, você não precisa ficar dando explicação, ela é uma intuição do campo da sensibilidade. Muitas pessoas não sabem que tem ou não sabem lidar com a intuição, até porque a intuição tem a ver com uma conexão sua com você. Pra você ter intuição, você precisa estar ligado em você. Senão você vai para o campo das ideias, para o intelectual, dar uma resposta para você, ok. Agora, isso que é importante. Obrigada, Regis, pela sua contribuição, porque este é o caminho aqui da live, né? Trazer aspectos que quando você fala de decisões, ninguém quer saber, que é o sentimento, que é a emoção, que é a intuição, tá? A intuição é fortíssima, mas as pessoas têm muito medo da intuição, elas não sabem lidar com a intuição, né? A intuição é aquela vozinha que fala vai, que fala não vai, tá? Aquela intuição, aquela vozinha que vem dentro de você que não tem explicação. Diferente da paranoia que você fica se perguntando, tá? Então, é importante sim, quando a gente fala de decisão, de que a intuição ela é uma via de decisão. A intuição, ela sente. Mas para você sentir, você tem que estar aberto às suas emoções. Uma pessoa muito racional, muito rígida, muito na defensiva, vai estar longe da intuição, tá? E aí ela decide baseada na racionalidade o tempo todo. Até quando ela está se divertindo, ela se baseia nas decisões, não por alegria, por a emoção, né, pelo desejo. Ela se baseia na racionalidade, tá? Então vamos questionar um pouco isso, vamos olhar, vamos criticar aquilo que a gente já faz, vamos fazer aquilo que a gente menos faz. Vamos ter a coragem de olhar como a gente decide. Você é uma pessoa, então, que decide baseado na racionalidade? Ou você, como o Regis coloca aqui, desenvolve a sua intuição, o seu sentimento, né? As pessoas foram orientadas a não sentir as emoções, até porque elas podem sofrer. Mas uma pessoa que decide pela razão também ela pode sofrer. Até porque o sofrimento é uma condição inerente à existência humana. Então não é questão de sofrer ou não sofrer. A questão é o que você se apropria de você quando você decide. O que você está levando em conta? Olha essa questão. O que você leva em conta naquela decisão, que é diferente daqui a uma semana, que é diferente na sua vida 5 anos atrás, percebe? Você é livre para poder decidir as decisões que você vai tomar. Você não precisa tomar sempre a mesma decisão, na mesma via de acesso. Se você é muito racional, desenvolve um pouco a intuição, um pouco o sentimento, entre em contato com as suas emoções, escute a si. Mas a questão é o que você escuta? Você escuta a razão? A sua mente? Você escuta o poder? Você escuta a sociedade? Você escuta o outro? Você escuta o outro que deu certo, você quer ser a sombra dele, vai seguir o que ele te diz. Porque se o cara não está conectado com ele, né, o tempo todo ele vai fazer decisão baseada no outro, nem sempre cola com a vida dele. Então, queria agradecer o Regis desse lembrete, eu até tinha colocado a temática, intuição e sentimento, porque é essa, né, muitas vezes que é necessário tomar. Você assumir o seu sentimento, encarar ele e falar, eu tô decidindo por amor, tô decidindo por uma causa, tô decidindo isso porque eu tô cuidando de mim, eu tô decidindo isso porque eu quero me arriscar, eu tô decidindo isso porque é um sonho. Percebe
Por que eu estou decidindo? Sempre a decisão é um arriscar. Não necessariamente a decisão tem que estar ligada a acerto e erro, sabe? As decisões valem a pena, mesmo se dá certo ou dá errado, não é o foco aqui. O foco é como que você decide a sua vida, as suas escolhas diante do seu eu. Tem um eu aí dentro que guia, que é incoerente, que é sim e é não. Como que você vai decidindo? Se você fica à vontade com as suas decisões, se você suporta decidir algo que depois você se arrepende, se você fica à vontade com uma decisão e fala, era isso que eu tinha que tomar, assumir isso e é isso, deixa eu encarar a vida. Decidir encarar a vida, né? Então pense nisso. Onde está o seu sentimento nas suas decisões? Está escondendo o sentimento? Está fugindo do sentimento? Foi falado para você que você não pode sentir porque sentir traz sofrimento? Você fica fugindo do sentir? As pessoas hoje atualmente estão anestesiadas, muito anestesiadas, até com os excessos dos remédios para não sentir. E algo de uma complexidade, né? A gente poder dar dignidade ao que a gente sente, né? Porque afinal de contas, somos seres que sentem, não só que pensam. Somos seres que agem, somos seres, né, que pensam e somos seres que sentem. Só toma cuidado para você não esquecer do seu sentimento, que aí vai aparecer de alguma forma, tá? Acolha o seu sentimento. Isso faz parte do seu eu. Não tenha medo de sentir aquilo que você está sentindo. Não fuja de você. Se você foge do seu sentimento, de uma escolha baseada no seu sentimento, você está fugindo de você. E o pior é que você está negando que está fugindo de você. É uma loucura porque o cara está em todo lugar, menos dentro dele. Ele está fora, ele está ligado lá, ele é o bambambam no trabalho dele, ele, sei lá, tem títulos, mas é um cara que está ali longe dele emocionalmente, sabe? Acho que tem muito isso, assim. Traga você de volta para você. Aonde você foi se procurar? Aonde você foi decidir a sua vida? Sua vida está decidida a partir de quem? Sua vida está decidida a partir para quê? De vez em quando você fala, nossa, deixa eu rever minhas decisões. Deixa eu rever minhas decisões no modo de viver. Deixa eu rever minhas decisões na forma como eu me alimento, naquilo que eu sinto. Deixa eu rever minhas decisões nas minhas prioridades na vida. São decisões. Você continua decidindo ser do jeito que você está sendo. Você pode decidir fazer uma mudança no seu jeito de ser. Poder ser livre de não ser mais o que falaram que você tem que ser. Ou o que você mesmo preconizou para você que você tem que ser. Você pode duvidar de você e querer ser diferente, tá? Então é complexo falar das decisões, mas é um campo riquíssimo porque as pessoas vão fugindo disso. Elas vão buscando respostas, né, em quadradinhos, em pacotes prontos e elas vão tentando se encaixar. E o ser humano que se encaixa é perigoso, hein? Se encaixar nesse padrão, os ditos, os normais. Não há normalidade na singularidade, ao seu jeito de ser, dentro de uma adaptação social, mas que você possa se achar na diferença do outro, que você possa se achar, né, nesse padrão social que está aí para todos seguirem, tá? Tiago, um forte abraço, Tiago Bertolazzo, o Emerson, estamos aqui então, né, pontuando aí algumas reflexões sobre essa questão das decisões, dos campos afetivos, emocionais, tá? De uma complexidade muito maior do que receitas prontas.
Regis coloca que o sentimento genuíno das pessoas, de um modo geral, anda muito reprimido pelas convenções sociais e pelos julgamentos alheios. É uma lástima que isso aconteça. Obrigado, Regis. Sim, as pessoas, né, estão reprimindo por vários motivos, por esses padrões sociais, e de alguma forma é uma lástima porque a gente tem esse lado, né, das emoções, daquilo que eu tenho medo, daquilo que eu tenho dúvida. As pessoas estão reprimindo isso num ponto de que elas estão negando, como se ela fosse também negacionismo de si mesmo. O que você nega em você que você não quer enxergar? É o sentimento, é o medo da decisão, é não acertar, é não ter aprovação do outro. E aí eu vou me enrolando no meu sentimento. Eu vou sendo tudo, menos o que eu sinto. E não posso nem dizer sobre isso. Olha que loucura. Você não poder nem ser sincero com você, naquilo que você sente. Então, quando eu digo, pensa nas suas decisões, ao mesmo tempo eu estou dizendo para você, pensa naquilo que você está sentindo. Aonde você sente? É no coração? É no silêncio? Onde você sente você? Sem estar ligado ao outro, porque tem que estar distante do outro, tá? Para fazer esse exercício não dá. Você precisa estar conectado com você, tá? Elisângela, forte abraço. Estou aqui, depois a gente joga a live lá no YouTube. Ed, forte abraço. Então, de alguma forma, gente, as decisões, elas realmente trazem destinos, consequências, caminhos, rumos, trajetórias. O tempo todo estamos decidindo e percorrendo trajetórias. Muitas pessoas têm medo de decidir porque têm medo do futuro, medo de errar, medo de assumir os riscos. Tem pessoas que deixam para amanhã decisões importantes porque não dão conta de assumir as consequências, tá? Você vai deixando para depois porque você deve ter seus medos, seus receios. Mas eu gostaria de lembrar da importância de você fazer um processo de autoconfiança, um processo de autoconhecimento em que você possa ficar do teu lado nas suas decisões, tá? Você precisa de você. Você precisa estar cuidando de você nas suas decisões, de continuar decidindo as decisões decididas. Você continua decidindo, tá? Então, muitas pessoas colocam argumentos, justificativa para não tomar decisão. Eu vou empurrando com a barriga, eu terceirizo. Você às vezes recua. Tem gente que recua, tem gente, sabe, que amarela. Ih, amarelei, né, diante. Tem gente que foge, tem gente que joga pro outro a responsabilidade de decidir. Tem gente que fala que vai decidindo para não decidir. Então, as decisões realmente, elas interferem, gente, não só no futuro. As decisões interferem no momento presente, tá? Não vamos pensar só no futuro. Até porque a vida é agora. As decisões interferem também no aqui agora. A não decisão, né, já disse isso hoje, a não decisão já é uma decisão, né? Apesar da pessoa às vezes não ter consciência disso, tá? Eu só para lembrar, né, no começo da live eu fiz essa diferença da tomada de decisão no mundo corporativo. Aqui a gente está trazendo para os aspectos da subjetividade, do lado emocional, do dia a dia, em casa, com a família, com seus sonhos, com seus desejos, né, com seus passados, com as suas relações interpessoais. A gente está falando de decisões que envolvem o seu eu, assim, sabe? Que as decisões que têm a ver com a multifatoriedade, né? Multifatorial, tá? As decisões não só no campo da racionalidade, do intelectual, do que é certo, do que é o melhor. Estamos aqui para falar daquilo que a gente não sabe, das incertezas, daquilo que você não tem garantia e apesar disso você precisa decidir. E aí que tá. Acho que esse é um ponto importante. Apesar dos apesares, as decisões precisam ser feitas. E envolve
envolve a subjetividade de cada um, né? E a pergunta que eu trago para você, como vai a sua subjetividade? Que complexo, Cláudia, subjetividade é o seu eu. Não tem como eu pensar numa decisão sem pensar no eu que está aí. Para você fazer decisões, você precisa olhar para a sua vida, você precisa olhar, né, do jeito que você vive, né, para a sua dinâmica, para a sua singularidade, para o momento da sua vida, tá? Então, você precisa olhar para os seus aspectos subjetivos, emocionais, de como realmente você lida com a sua vida. Isso está ligado ao campo das decisões, tá? Percebe que é muito mais complexo, né? Do que receitas prontas. Por exemplo, eu vou lançar perguntas. Perguntas não precisa responder. Como que você decide, por exemplo, as coisas do seu dia a dia? O que você prioriza nas suas decisões? É dinheiro? É família? O que você prioriza nas suas decisões? É o que você gosta? É o outro? É você? Interessante. O que você prioriza nas suas decisões? Às vezes não é você, às vezes é. Né? Se você tem consciência de como que você decide, como que você faz as suas decisões, do quanto falar das decisões tem a ver com esse reflexo, às vezes, da sua história, do seu modo de viver, daquilo que você pegou como verdade. É importante pensar qual é a percepção que você tem de você, o que você acha de você em relação a tomadas de decisões, né? O que você precisa melhorar? Será que você precisa confiar mais em você? Às vezes as pessoas não confiam nela, então elas têm muito medo de decidir. Será que você precisa ficar do seu lado quando você toma decisões? Será que você precisa colocar mais um filtro nas suas decisões? Será que você precisa ouvir mais assim do que os outros? Será, como o Regis colocou aqui, você precisa escutar mais suas emoções? Será que você precisa conhecer os seus limites para você fazer decisões? Você conhece seus limites? Você coloca limite para você? Você tem rede de apoio? Você sabe pedir ajuda? Quando você está se sentindo sozinho, alguma angústia, você pede colo para quem? O que você decide? O que você decide quando você tem medo? O que você decide quando você está inseguro? O que você decide quando você está sofrendo um relacionamento? O que você decide quando você está doente? O que você decide quando você tem duas escolhas boas e tem que abrir mão de uma? O que você decide? O que você decide fazer com você? O que você decide fazer com o seu aniversário? O que você decide fazer com, né, um novo atributo? O que você decide fazer com o seu lado frágil? O que você decide fazer com o seu lado forte? O que você decide fazer com aquele seu familiar? Você decide perdoar? Você decide perdoar você mesmo? Você decide ser seu melhor amigo? Você decide mudar seus hábitos? Você decide ser mais generoso com você? Você decide cuidar melhor de você? O que você decide? Quantas decisões? E por isso essa complexidade. Estou trazendo algumas reflexões para que você possa fazer o convite de olhar para a sua vida. O que você decide? Estamos decidindo estar aqui ao vivo, aqui na live. O que você decide? Tá? Então é uma complexidade, ver essas facetas das decisões, sabe? Se você escuta seus insights, esse lado da intuição que a gente falou, se você escuta seus limites, se você dá segurança para você no ato de decisão, se o seu passado ainda interfere nas suas decisões, se o seu medo do futuro ainda interfere nas suas decisões,
Se você é um sujeito que está entregue no momento presente, se o presente interfere nas suas decisões, se você tem medo de viver, como que você decide? Se você tem medo de não dar certo na vida, como que você faz suas decisões? Percebe que as decisões também geram... Você precisa olhar para você, para como que você vai lidando com as suas decisões. As decisões, né, é de uma complexidade profunda que tem a ver com aspectos externos e internos. Não é só externo, tá? O convite da live é fazer com que você olhe para suas decisões nesse aspecto do mundo interno, do seu eu, que talvez nem mesmo você tenha uma conexão. Para fazer isso, você precisa ter intimidade com você. Você é íntimo de você. Você é um sujeito que está dentro de você e fala, vem aqui, eu preciso estar ligado em mim, eu preciso me cuidar, eu preciso estar ligado em mim, eu preciso... Muita gente não se conhece, muita gente foi vivendo máscaras, personagens, vivendo para o outro que nem é íntimo de si. E aí a decisão está baseada só no externo, no fora, tá? As decisões, então, ela é esse envolvimento do campo externo e do campo interno, né? As decisões subjetivas. As decisões são para você. Quando a gente fala de decisão, a gente está falando de decisões na vida e para a vida. Ou você decide somente para o trabalho, para o outro, para a família? De novo é uma pergunta, para onde vai o rumo das suas decisões? Ela tem várias facetas, você restringe só no campo. Para onde vai? As suas decisões são para você? Será que são? Até que ponto? Até que limite? E o que atualmente você precisa melhorar no campo das decisões subjetivas, emocionais, né? Daqui a pouco a gente já está encerrando, mas não perca a oportunidade de escutar suas emoções, escutar o campo da razão, intelectual, ok, mas o campo da intuição, da sensibilidade e o campo subjetivo das emoções, tá? Às vezes você não tem tanta dificuldade de tomar decisão, ok, siga e faça as decisões diariamente de forma diferente e se permita tomar decisões para que você possa se perceber diferente, fazer coisas diferentes, se sentir diferente, agir diferente. Se você tem dificuldade de tomar decisão, que você possa olhar para isso, que você possa encarar, que você possa analisar por que eu tenho dificuldade de tomar decisões, o que está por trás das minhas dificuldades de tomar decisões, tá? Medo, insegurança, o controle excessivo, você não assume o que você deseja, você não se conhece o suficiente, você tem medo de se arriscar, né? Às vezes você tem medo de decidir porque você é influenciado pela família, aprendizagens distorcidas, dependência emocional, medo do futuro. Às vezes você tem dificuldade de decidir porque você não quer abrir mão de nada, você quer ter tudo, né? E não tem como, toda decisão subjetiva, singular, emocional, ela implica em consequências, a gente é responsável pelo que a gente escolhe, né? Isso faz parte de viver, isso faz parte de se tornar adulto. Somos responsáveis por aquilo que todos os dias escolhemos. Somos responsáveis pelo modo de viver. Somos responsáveis pelo jeito de fazer as escolhas, né, na caminhada da vida, tá? E acho que é um ponto importante, né? Se você precisa desenvolver melhor as tomadas de decisões, que você possa fazer esse processo de autoconhecimento, ficar mais à vontade com você, desenvolver essa autossegurança, se posicionar, se colocar diante do mundo e do outro, né? Ficar do teu lado, assumir uma escolha, praticar a decisão. Senão você fica só no campo das ideias. Praticar a decisão. Onde você pratica a decisão? Você coloca ela em prática. Sua decisão vai para onde? Pratica a mudança, pratica a decisão e não fica no campo das ideias, tá? É necessário
colocar em prática a vida, tá? Não deixe ficar vendo a vida passar. Vai lá, encare a vida, faça as decisões e vai se fazendo continuamente as decisões, tá? Gente, falar de decisão é falar da vida. Viver a vida no dia a dia é viver decisões, tá? Olha essa frase, tomar decisões é viver a vida, tá? Então tá ligado, tá? Por isso que é muito mais complexo do que dar respostas racionais, tá? As decisões, elas dizem de como uma pessoa está vivendo. As decisões revelam a pessoa para ela mesma, se ela quiser perceber isso, tá? E que você possa ter uma melhor relação com as suas decisões, que você possa ter uma melhor relação com as suas tomadas de decisões, escolhas, que você possa ter uma melhor relação com a sua vida, que você possa ter uma melhor relação com você mesmo. Tudo isso tem a ver com decidir. Decidir você, decidir quem você quer continuar sendo, decidir o que você quer mudar, decidir olhar para o seu coração, para a sua mente, decidir mudar a forma de se relacionar, decidir cuidar melhor de você, decidir cuidar melhor da sua saúde psicológica, decidir olhar para a vida, né, e ver o que é importante para você neste momento da sua vida, enfim. Estamos encerrando a live, né? Estamos em alguns minutinhos. É um tema complexo. Quero agradecer muito, né, o Regis de propor esse tema, meus colegas das lives. Estamos aqui para a gente trazer essas reflexões que vão além do jargão, do padrão, do que está aí. Do que está aí, está aí. A gente tem que olhar para aquilo que não está muito aí. E aí eu faço o convite para você. O que na sua vida está aí, você está percebendo, e o que na sua vida você não está aí, você não está vendo, você não está ligado, que você está fugindo, que você está negando, que você está fugindo de uma decisão, aonde você está? Essa é uma pergunta importante na decisão. Onde você está na sua vida? Você fala, Cláudia, eu estou aqui. Estou falando subjetivamente. Aonde você está? Você está presente na sua vida? Você está de costa para sua vida? Você é a sombra do outro na sua vida? Você é uma pessoa que não decide porque você não confia em você. Onde você está? Você está fora de si? Você está no outro? Você está fugindo? Você está dormindo? Você está vendo a vida passar? Aonde você está na sua vida também tem a ver com suas decisões. Aonde você se coloca na vida, qual a sua postura, tá? É uma postura de bem-estar, é uma postura de bem-aventurança, é uma postura de amor, sabe? Como que você tá com você? Isso é uma decisão. Você pode mudar a decisão em relação ao como você se relaciona com você, tá? Então, gente, precisamos encerrar. Sérgio, obrigada pela sua parceria, todos os parceiros da live, colegas, amigos, que você possa pegar essa temática e olhar para aquilo que você não está olhando tanto. Que você possa pegar a temática decisões, incluir a sua subjetividade e que você possa fazer esse exercício, né, com muita sabedoria, com muito cuidado, com muito zelo, né, que você possa olhar para você, para a sua vida, porque tudo isso são decisões, várias decisões. Não precisa ter medo de decidir, a vida precisa ser decidida, né? É necessário fazer escolhas o tempo todo. A questão é qual é o seu formato, o que você quer mudar, o que você quer ficar livre, o que você quer deixar de ser, o que você quer ser mais, percebe? O quanto isso é complexo, o quanto você... Mas você é capaz de olhar para tudo isso e cuidar melhor de você. Falar de decisão é falar da vida é o convite em que você possa cuidar melhor da sua vida, do seu jeito de viver, das suas escolhas, e que você possa não ter medo de ser você, que você possa construir você a cada dia,
sendo a sua melhor versão, tá? Rumo às decisões, encare as mudanças e fique do seu lado para que você possa lançar você para a vida e cuidar melhor de você. Gente, um grande abraço. Obrigado, Jaime, Silvânia, Sérgio, Eduardo. Boa semana a todos. E que hoje comece você a pensar nas decisões, que vocês possam ter aí uma boa semana com decisões em que vocês estejam bem nas suas escolhas, tá? Um forte abraço, até breve. Boa noite.